Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e junto do Guilherme e do Diego, nós vamos apresentar o conteúdo sobre portas quânticas. No primeiro momento a gente pode se perguntar o que é uma porta quântica e pensar numa analogia com um gato de Schrödinger e pensar que pode ser uma porta que pode estar no estado de sobreposição entre aberto e fechado, que não está nem aberto nem fechado. Mas não tem nada a ver com isso. As portas quânticas estão inseridas no contexto da computação quântica e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Nossa ideia, então, é começar falando um pouco sobre a computação clássica, para traçar alguns paralelos e fazer algumas analogias com a computação quântica mais na frente. Logo em seguida, nós vamos introduzir alguns conceitos de computação quântica e principalmente os qubits. Nesse ponto, é importante salientar que nós vamos tratar esse tema de forma bastante resumida, até porque isso já é um tema para um outro vídeo. Em seguida, a gente insere o que são as portas quânticas e dá alguns exemplos de portas, como as portas de Pauli, a porta Hadamard e as portas de 2 qubits. Em seguida, nós vamos apresentar algumas aplicações, como os estados emaranhados e os estados de Bell. Por fim, a gente conclui o trabalho e apresenta as referências que nós utilizamos para realizá-lo. Então, vamos lá. Computação clássica. A computação, de forma em geral, ela pode ser dividida em duas grandes áreas: o armazenamento de informações e o processamento. Como a gente já sabe, o armazenamento de informações na computação clássica é feito através dos bits. Os bits são lá a nossa base binária, onde a gente vê aquele tanto de zeros e uns em algumas sequências, e podem apresentar não só números binários, que a gente converte facilmente para base decimal, mas pode apresentar qualquer tipo de informação para a gente, como imagens, vídeos, textos e tudo mais que a gente faz. Então, o computador opera e faz todos os tipos de simulações e contas utilizando essa base binária, que pode estar presente de diferentes formas dentro do computador. Desde uma corrente ligada ou desligada, o zero apresentando o desligado e o 1 ligado, diferentes tensões em partes de um circuito, ou pode ser apresentado lá como a magnetização no HD, os estados de magnetização. Então, a base binária está presente ali de diferentes formas, mas sempre em dois estados que permitem a gente distinguir entre esses zeros e uns. Então, se os bits fazem o armazenamento de informações, as portas lógicas fazem para a gente o processamento delas. E com processamento, a gente quer dizer que elas pegam uma informação, realizam uma operação e devolvem uma outra informação que a gente deseja. Vamos dar então agora alguns exemplos de portas lógicas clássicas. E aqui é só para a gente introduzir mesmo, ver como é que funciona. Então a gente trouxe três exemplos: a porta NOT, a porta AND e a porta OR, que talvez sejam os mais conhecidos de portas lógicas clássicas. A porta NOT é uma porta que pega apenas um bit de informação, representado aqui pela entrada X, realiza uma operação e devolve um bit de saída apenas na saída Z. Ela tem esse nome porque ela pega uma informação e devolve o que aquela informação não é. Então, se a gente tem um zero, ela devolve para a gente o 1. Se a gente tem um 1, ela devolve um zero, igual está aqui na nossa tabelinha. A porta AND, ela já é uma porta de 2 bits. Então, ela pega 2 bits, compara, faz uma espécie de comparação e devolve para a gente uma saída apenas. Ela tem esse nome porque ela devolve para a gente um bit 1 apenas se x e y forem 1 ao mesmo tempo. Em caso contrário, ela devolve o zero. Então, se a gente tem 0 e 0, ela devolve 0. Se os dois são, se um é 0 e o outro é 1, ela devolve o 0. E, da mesma forma que, e apenas se os dois forem 1 ao mesmo tempo, ela devolve 1. A porta OR também é uma porta de 2 bits, só que ela tem um comportamento quase que contrário da porta AND. O que acontece? Ela pega e devolve 1 se x ou y forem 1. Então, se qualquer um dos dois for 1, ela devolve 1. No caso que os dois são 0, ela devolve um 0. E se os dois forem 1, ela também devolve 1. Porque qualquer um que for 1, ela devolve um 1 para a gente. Existem outras portas lógicas, mas essas aqui são as principais. A gente está apresentando só para vocês, para a gente começar a fazer essa comparação entre portas lógicas clássicas e quânticas mais na frente. O interessante é que o computador utiliza essas portas lógicas e várias combinações delas, de forma geral ele utiliza circuitos lógicos muito mais complexos e consegue fazer as operações e contas com base nesses esquemas de álgebra booleana, tomando essas decisões com portas lógicas. Então, essa é a ideia de como é o funcionamento de uma porta lógica clássica. E aí a gente pode se perguntar por que a gente chama essa computação de computação clássica? Porque do que é feita uma porta lógica, de que é feito os componentes do computador?
A gente sabe que lá no armazenamento de informações, esse armazenamento pode ser feito nos HDs, nos transistores. No processamento, as portas lógicas, aqui eu trouxe como que as portas lógicas simples, igual a gente mostrou, podem ser montadas. Elas têm transistores na sua composição. E a gente pode se perguntar por que a gente chama essa computação de clássica, se vários dos elementos que compõem o computador são equipamentos que a gente sabe que precisa de mecânica quântica para funcionar. Por exemplo, um transistor é um dispositivo de estado sólido, composto por semicondutores, e a gente sabe que ali o funcionamento dele é regido por mecânica quântica. A gente não consegue explicar ele por física clássica. Então, por que a gente chama essa computação de clássica? A computação, o fato dela ser clássica ou quântica, não está atrelado aos dispositivos que a compõem. O importante para ela ser uma computação clássica é o determinismo das informações que ela gera. Então, a gente chama essa computação aqui de clássica não por causa da composição dos elementos dela. A gente poderia trocar esses elementos aqui por válvulas eletrônicas, por exemplo, e funcionaria do mesmo jeito, que as válvulas elas funcionam com base em física clássica, né, em eletromagnetismo. Então, a ideia aqui é que as informações geradas por computação clássica são totalmente determinísticas, enquanto as informações geradas por computação quântica elas têm o viés da probabilidade, de ser uma coisa probabilística, igual a gente vai ver quando a gente for mostrar os qubits aqui. Então, por isso que a gente chama essa computação de clássica, isso é importante dizer. E aqui eu trouxe esses arranjos aqui de como a gente pode montar um circuito cada uma das portas, e dá para a gente ver que são coisas simples, né? Que lá são representações pictóricas, mas a gente consegue montar portas com circuitos até simples. Por exemplo, uma porta NOT aqui, a gente vê que o transistor, a gente sabe que com base na tensão que chega aqui na base, a gente consegue permitir ou barrar a passagem de corrente. E isso vai gerar um sinal diferente aqui para a gente na nossa saída. Então, esse é um bom exemplo de como a gente consegue montar essas portas lógicas clássicas. Ok, então por que a gente, se a nossa computação tem funcionado tão bem, né, a gente tem conseguido fazer coisas tão boas, por que a gente vai precisar da computação quântica, né? E aqui a gente pode dar algumas motivações para a gente começar a trabalhar com computação quântica. Uma primeira é a gente ver que a computação clássica, da forma como a gente opera hoje, ela tem um limite. Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais miniaturizar os circuitos, torná-los cada vez menores, aumentando o processamento, que é o que a gente tem feito a cada dia mais, né? A gente tem diminuído o tamanho dos computadores e processadores e tem conseguido aumentar a capacidade deles de processamento. A gente não vai conseguir fazer isso indefinidamente porque os transistores não podem diminuir, né? A gente viu ali que os transistores são muito empregados nos circuitos e a gente não consegue diminuir eles infinitamente, porque se a gente diminui muito, a largura lá da barreira de potencial que permite ou barra a passagem de corrente, ela vai ser muito pequena e vai ter efeito de tunelamento, né? Então a gente não vai conseguir fazer isso ad infinito, diminuir esse tamanho desse transistor. Então a ideia é que novas formas da gente fazer computação mais eficiente vão ser necessárias no futuro. Então só aí já é um bom motivo para a gente começar a buscar outras ideias de computação. E um outro grande motivo foi apresentado num artigo escrito pelo Feynman em 81 e foi publicado em 82, chamado Simulando Física com Computadores, né, em português. E nesse artigo ele apresenta algumas ideias de como que a gente simula física com o computador e traz um principal ponto que é como que a gente conseguiria simular, né, se a gente conseguiria simular mecânica quântica com computadores clássicos. Será que um computador estritamente clássico conseguiria reproduzir as mesmas probabilidades que um sistema quântico entrega para a gente? E aí o Feynman responde, com base lá nos argumentos dele, que isso não seria possível, né? A gente utilizar um computador clássico para simular mecânica quântica. Então, isso só seria possível com um computador quântico. Então, ali surgiu uma discussão muito interessante, começou lá nos anos 80, essa ideia do Feynman, e então a gente vê que essa é uma outra área de grande aplicação da computação quântica. Os próprios cálculos em mecânica quântica vão precisar desse tipo de mecanismo. Bom, então já que a gente já deu essas motivações, vamos começar com o que a gente vai trabalhar de fato, né? Se lá na computação clássica a gente armazenava as informações nos bits, na computação quântica a gente vai usar os qubits. Qubits, que é uma abreviação para quantum bits, né? E o que é um qubit? Um qubit é qualquer sistema de dois níveis pode apresentar um qubit. Por exemplo, o sistema de spin meio, que a gente sabe que é um sistema de dois níveis, é um excelente exemplo de qubit, que é o que a gente mais vai trabalhar aqui hoje. Mas qualquer sistema de dois níveis vai se adaptar muito bem a essa ideia.
E para isso, como qualquer sistema de dois níveis se adapta, a gente vai utilizar uma notação bem flexível. Nós vamos usar aqui os estados 0 e 1 para representar os qubits, porque a gente sabe, a gente pode manter essa ideia da base binária 0 e 1, e a gente sabe que isso aqui pode representar qualquer sistema de dois níveis. Bom, a grande vantagem do qubit é que além de poder existir no estado 0 e no estado 1, ele pode existir em qualquer estado de superposição. Então, esse aqui é um ponto bastante interessante. Isso aqui é um qubit, que pode estar no estado de superposição entre C0 e C1 aqui. Ó, C0 e C1 são os coeficientes, né, entre 0 e 1. Então, esse aqui é uma grande vantagem da gente utilizar os qubits. É a gente poder, enquanto lá no bit a gente tinha, se a gente tivesse só um 0, por exemplo, aquele lá era um pedaço de informação. Aqui, um qubit, a gente tem dois pedaços de informação, né, os dois coeficientes aqui. E uma outra analogia importante que a gente pode fazer também é que quando a gente trabalhava lá no nosso sistema de spin, a gente elaborou a matemática de como trabalhar para um sistema de spin numa direção arbitrária. E a gente viu que a gente poderia representá-lo da seguinte maneira, como um cosseno de θ sobre 2 em uma direção, é aí φ seno de θ sobre 2 em outra. E aí a gente pode utilizar esses ângulos aqui, tanto o ângulo de fase como o ângulo θ, para poder representar esse estado numa esfera, uma esfera unitária, que a gente vai chamar de esfera de Bloch. Então, essa esfera aqui ela é muito utilizada na computação quântica, então a gente está introduzindo ela aqui porque ela ajuda a gente a ver algumas probabilidades e coisas do tipo. Então, ela vai ser muito útil em alguns ramos da computação quântica, ela é muito utilizada em todos os livros que tratam do assunto. Então, só por completeza, uma coisa bastante interessante que a gente vê, que igual eu comentei aqui em cima, um sistema de n bits a gente carrega n informações, né? Por exemplo, 2 bits a gente carrega a primeira informação e a segunda. Pode ser qualquer sequência de 0 ou 1, mas cada pedaço aqui carrega um pedaço de informação. Um sistema de n qubits, por sua vez, carrega 2 a n informações, que a gente pode escrever, por exemplo, o estado psi, aqui como se fosse uma base desacoplada, né? O primeiro 0, o segundo 0, o primeiro 0, o segundo 1, 1, 0 e 1, 1. E a gente vê que a gente já pode carregar 4 pedaços de informação, enquanto aqui a gente carrega 2. Então, a gente tem essa relação aqui exponencial, enquanto aqui é uma relação linear. Então, a gente vê aquele problema de processamento de informações que a gente vai atingir, a gente pode aumentar eles, se a gente conseguir arrumar alguma forma de viabilizar a computação quântica. Então, essas são a ideia dos qubits, que fazem o processamento, o armazenamento das informações, e o processamento, por sua vez, vai ser feito pelas portas quânticas, que vai fazer o mesmo papel que as portas clássicas fazem lá, né? Então, elas fazem esse processamento de informações. Um ponto importante é que as portas quânticas vão preservar a coerência dos estados. Então, ela mantém a diferença relativa de fase entre os estados, e isso é bastante importante na implementação que a gente vai fazer. E um exemplo de o que não é uma porta quântica, por exemplo, são os aparatos Stern-Gerlach, que a gente sabe que quando a gente faz uma medida, igual no nosso aparato Stern-Gerlach, a gente colapsa, né? Por exemplo, se a gente tem aqui um estado de superposição, se a gente faz uma medida, a gente vai colapsar para um estado aqui, que é o estado 1, e a gente vai acabar perdendo informação. Vai ter a decoerência aqui e a gente perde informação. E não é isso que a gente quer, uma porta quântica. A porta quântica vai realizar alguma operação sobre o meu estado quântico, sem ter essa perda de coerência, sem ter essa perda de informação, né? Então, a gente representa aqui como um estado de entrada, um estado de saída, e esses coeficientes relativos aqui entre os estados. E a gente pode fazer uma transformação entre um estado e outro dessa maneira. Os coeficientes aqui com linha vai ser nosso estado de saída, e aqui nosso estado de entrada, e essa operação vai ser feita por essa matriz U. E o importante é que, como a gente quer preservar a coerência desses estados, a gente vai ter que utilizar uma matriz unitária. E uma matriz unitária, a gente sabe que ela preserva o produto interno, ela preserva a norma de vetores também. Então, vai ser bastante importante a gente utilizar essas matrizes para preservar a coerência. Então, a gente vai ver que todas as matrizes que a gente vai trabalhar aqui para frente vão ser matrizes unitárias. Bem, como o primeiro exemplo de portas quânticas, iremos utilizar o exemplo das portas de Pauli, que, como o título já dá um spoilerzinho do que a gente vai ver aqui, tem alguma coisa a ver com rotações. Para começar a entender essas portas de Pauli, será dado o exemplo da porta NOT. Depois, a gente vai entender por que será dado essa porta como exemplo. Essa porta ela vai fazer as seguintes mudanças. Ela vai pegar o ket 0 e transformar no ket 1. E também vai pegar o ket 1 e transformar no ket 0. Lembrando que essa base que a gente está utilizando aqui agora é a base computacional, em que o ket 0 simboliza o ket mais e o ket 1 simboliza o ket menos.
E a partir de agora a gente vai estar utilizando essa base computacional para demonstrar as ações dos nossos operadores, dos nossos cats. Como demonstrado anteriormente, esses operadores de porta eles têm que atuar como operador linear. Assim, eles também têm que atuar em estado de superposição. Então, se eu pego um estado de superposição em que eu tenho uma constante A multiplicado por um cat 0 mais B multiplicado por um cat 1 e atuo essa porta NOT, eu tenho que fazer essas seguintes mudanças. Vamos analisar primeiro esse cat 1 aqui, que é mais perto, mais fácil de visualizar, em que eu troco simplesmente esse cat 1 para o cat 0, mantendo a constante B. Ou seja, a gente mantém a constante e troca simplesmente o cat. Para o cat 0, faço a mesma coisa. Troco o cat 0 para o cat 1, mantendo a constante A. Então, dessa forma, fica um pouco mais fácil de ver qual que vai ser a matriz unitária dessa porta. Vai ser representado por essa matriz. A gente vai representar agora essa matriz unitária dada pelo símbolo U e a porta que a gente deu o nome de NOT, ou seja, o NOT, representação dada por essa matriz unitária. Bem, essa matriz unitária parece com um cara que a gente já viu anteriormente nas nossas aulas de quântica. Ele parece com um operador SX para um sistema de spin meio, com a diferença que a gente não vai ter a constante, a gente vai ter a constante de Planck aqui, dividido por 2. Mas isso não é só coincidência, porque essa matriz faz parte do grupo SU2. E aí a gente sabe que o grupo SU2 ele é formado por combinações lineares das matrizes de Pauli e identidade. Então a gente consegue escrever essas coisas em termos da matriz de Pauli e identidade. E a gente percebe que esse cara aqui, como sendo o operador bem parecido com o operador SX, e esse operador SX é bem parecido com a matriz de Pauli, a gente consegue fazer uma comparação direta entre o operador NOT e a matriz de Pauli. Então a gente percebe que esse operador, na verdade, é justamente o que a gente quer ver, que são as portas de Pauli. Ou seja, portanto, as portas de Pauli serão unicamente a ação das matrizes de Pauli em um sistema de spin meio. E quem que são as matrizes de Pauli? São justamente essas matrizes. Então a gente percebe que a nossa matriz em X é a nossa matriz, o NOT. E a nossa matriz, provavelmente em o Y e o Z, é dado pela matriz de Pauli. Então, no circuito quântico, a gente vai utilizar essas matrizes como portas. Né? Essas portas de Pauli é unicamente essas matrizes de Pauli. Só que a gente não representa por essa nomenclatura de sigma x, sigma y, sigma z. A gente vai utilizar outra notação. A notação, por exemplo, será o ux dado pela nossa porta ux é o sigma x. A nossa porta uy dada pela nossa porta sigma y. E a nossa porta uz, que é nossa porta representada pela nossa matriz sigma z de Pauli. Ou seja, nossos operadores o x, o y, o z são essas matrizes de Pauli muito bem conhecidas pela gente. Essas matrizes elas vão ter um efeito nas fases dos estados. Né? E aqui a gente vai demonstrar o efeito dessas portas nas fases dos estados que a gente vai estar atuando. A porta X possui o mesmo efeito na rotação do ângulo π, de estado geral, de spin ao longo do eixo X. E a porta Y possui o mesmo efeito de rotação de ângulo π, de estado geral, de spin ao longo do eixo Y. Então a gente já consegue deduzir que a matriz, né, ou seja, a porta UZ, vai possuir o mesmo efeito de rotação de ângulo π de estado geral ao longo do eixo Z. Então esse é o efeito, digamos, geométrico, né, como foi anteriormente falado, seria a rotação do spin, se a gente pensar em termos geométricos, ao longo da esfera de Bloch, de um ângulo π. Bem, através dessa análise que a gente viu, a gente consegue perceber que a porta UX tem o mesmo efeito que a porta NOT. A gente tem essa igualdade de porta, que a porta UX é o mesmo efeito da porta NOT. Por isso que foi dado esse exemplo primeiro da porta NOT, que essa porta NOT, ela, na verdade, ela é igual à porta UX. Então, para representar outra porta de Pauli, costuma-se utilizar uma raiz quadrada da porta UX para ter um pouco de diferença da porta NOT. E essa porta UX ela é dada por essa matriz, que já é um pouco mais diferente, né, do que a gente viu anteriormente. A gente pega a raiz quadrada e vai ter um acréscimo de fase. E se tem um acréscimo de fase aqui, a gente faz uma transformação de estados da seguinte forma. A gente vai pegar um estado ket 0 e transformar ele numa superposição de estados ket 0 e ket 1. E se a gente faz isso para o estado ket 0, já podemos deduzir que vai ter um mesmo estado do ket 1, né?
transformar ele numa sobreposição de estados também de ket 0 e ket 1, com uma fase adicional. Bem, é possível perceber que elas são essas matrizes, essas portas, elas são operadores. Então, se eu atuo uma raiz quadrada de ux e depois atuo outra raiz quadrada de ux, logicamente a gente vai ter o efeito de uma matriz ux sozinha, né? Então, se eu quero ter o efeito de matriz ux, ou seja, um efeito de uma porta NOT, lembrando que elas são basicamente iguais, né? O efeito delas, as matrizes, a representação de matriz é a mesma. Então, eu quero um efeito da porta NOT ou da porta ux, eu posso atuar essa porta raiz quadrada de ux duas vezes no meu estado, que eu vou ter o mesmo resultado. Bom, a gente está falando de rotação, né? E a gente falou que rotaciona o ângulo π ao longo do eixo x. A gente falou isso para matriz e as portas o x, o y, o z. Mas como a gente representa isso? Qual que é a demonstração? E a demonstração de que essa ação, né, da porta x em um estado irá rotacionar o ângulo π ao longo do eixo x é baseada no mesmo fato de que a ação de um x é equivalente à rotação de spin proporcionada por um campo magnético estático na direção x. Ou seja, a gente consegue perceber que essa rotação de spin proporcionada por um campo magnético estático na direção x é basicamente você pegar um campo magnético parado, estático no eixo x, e perceber como é que vai o meu estado, né, de spin vai estar rotacionando no meu espaço tridimensional. E é isso que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai ter que definir um estado inicial, dado por esse representado, né, o nosso estado no tempo zero, por uma constante mais, ket mais uma constante menos, ket menos. Nesse caso aqui, como a gente está querendo analisar nossa rotação proporcionada por um campo magnético, a gente, nesse instante, a gente voltou com a notação mais e menos, porque a gente está querendo ver a nossa ação do campo magnético, e não da porta o x, inicialmente. O que a gente vai ver é que a nossa ação do campo magnético vai ter o mesmo, vai ser a mesma matriz de que se eu utilizasse uma matriz ux. E a gente vai ver que isso vai ser um acréscimo de rotação de π ao longo do eixo x. Então vamos provar isso, né? Mas bem, se eu tenho um campo aplicado na direção x, os altos vetores de energia serão dados, né, no ket x. E os altos valores serão mais ou menos o h cortado ômega 0 sobre 2. Lembrando que esse ômega 0 é a frequência de Larmor para o elétron. E se a gente tem esses altos estados, esses altos vetores de energia na base x, é conveniente eu escrever aquele meu ket na minha base, né, de ket x. Então, foi isso, através de um pouquinho de álgebra, que foi feito aqui. Então, a gente percebe que aqui eu já tenho as minhas constantes, meu ket mais na base x, minhas constantes e meu ket menos na base x. Aqui já foi colocado o termo de tempo, né, o termo temporal. Lembrando que, como aqui é o ket mais, aqui é relacionado a energia mais, termo temporal. Aqui é o ket menos, então é relacionado a energia menos desse cara. Bem, eu posso substituir, né, fazer essa substituição de ket mais, ket menos aqui, então, para esse ômega. Então, meu estado temporal fica basicamente esse, mantendo as minhas constantes e meu ket. Então, seria essa representação na base, ket mais e ket menos em x. Mas bem, para a precessão de π, é necessário que o meu ômega 0t, ou seja, a minha frequência de Larmor num tempo t, seja igual a π. Então, o estado vai ficar da forma em que eu tenho as minhas constantes, não muda, meu ket mais na direção x, e eu troco esse cara aqui em cima, esse ômega 0t, por π. Mesma coisa do outro lado. Não, a diferença aqui vai ser menos ou vai ser mais. E agora a gente vai voltar esse estado para a base z, para poder analisar como é que as nossas coisas vão ficar. Então, voltando para a base z, eu tenho meu ket. E aí eu vejo que eu tenho minha base, dado minhas constantes. Faço essa troca de estado ket mais x, aqui dado por isso, e essa constante 1 sobre raiz de 2. Só que aqui a gente já fez a alteração desse fator exponencial de fase por menos i. E aqui é a mesma coisa, só que no caso seria o mais i. Beleza?
Então a gente chega na conclusão, fazendo as somas e um pouquinho de álgebra, percebendo que esse ket aqui vai ser dado por menos i menos a constante c menos ket mais c mais ket menos. Então o que a gente percebe é que, na verdade, em notação matricial, fica mais fácil de perceber isso, que minhas novas constantes vão ser dadas, né, em termos das constantes antigas, vezes uma matriz e vezes, né, a minha fase de menos i, que é dado para aquela exponencial que a gente viu lá atrás. E olha só que conveniente, que interessante, né? Essas aqui são as minhas constantes antigas, aqui essa é a minha adição de fase que foi colocada, e aqui unicamente a minha matriz, bem parecido com a minha matriz, o NOT. Então eu sei que essa minha operação é basicamente a minha matriz, né? O NOT atuando nas minhas constantes antigas em função de uma fase menos i. Só que essa fase menos i não produz efeitos mensuráveis. Então a gente pode falar que a minha ação de um campo magnético estático na direção x, ele tem a mesma ação do que um campo, né, da que a minha porta um NOT das minhas constantes aqui. E analisando geometricamente, o que a gente percebe é que se eu tenho a minha medida de aqui e passa um tempo, ele vai estar fazendo essa rotação ao longo do eixo x, ou seja, rotação de π, e a nova medida vai ser dada por esse novo vetor aqui. Ou seja, isso que seria a nossa representação dada para um campo magnético atuando nesse sistema, e a mesma representação dada para a nossa porta U-NOT, né, geometricamente, no nosso sistema de spin. Por isso que a gente fala que essas portas de Pauli, lembrando que essa porta U-NOT é igual à minha porta UX, e lembrando que esse efeito de rotação é o mesmo efeito para x, para y, para z, eles são as matrizes de Pauli e que são as portas de Pauli. Então, por isso que as minhas portas de Pauli são representadas como rotações também. O próximo exemplo que a gente vai estar citando são as portas de Hadamard, que são muito simplesmente representadas como eu pego um estado e a gente chega no estado de superposição. A gente vai entender um pouquinho mais como é que faz isso. Essa porta vai fazer uma rotação de π no eixo z, seguido de uma rotação π sobre 2 ao longo do eixo y. Então é bem interessante. Anteriormente a gente fazia rotação somente ao longo de um eixo, né? Ou de x, ou de z, ou de y. Nesse caso a gente vai fazer rotações ao longo de dois eixos. Então, esse tipo de rotação vai transformar os estados da seguinte maneira. Eu pego um ket 0 agora, aplico essa porta de Hadamard e me retorna um estado ket 0, ket mais, multiplicado por uma constante, que no caso é 1 sobre raiz de 2. Ou seja, neste caso, eu vou estar atuando a minha porta em um estado e vou estar tendo como resultado um estado de sobreposição. O único exemplo que a gente viu que tem esse resultado é quando eu pego a raiz quadrada do operador UX, que a gente tem um estado de superposição. Mas nesse caso, eu atuo diretamente a porta de Hadamard e eu tenho esse estado de superposição aqui. E é de se esperar também que se eu atuar meu operador de Hadamard, né, minha porta de Hadamard nesse ket 1, eu vou ter um estado de superposição. Só que no caso aqui com o sinal contrário do ket 0. Certo? Então, isso a gente consegue escrever a ação dessa porta em termos de uma matriz unitária, que é dado agora por essa matriz aqui, em que a gente não vai ter termos zerados aqui, né? Porque a gente quer estados de superposição, então não tem sentido eu zerar alguns termos dessa matriz, porque eu vou ter sempre estados de superposição atuando ou um ket 0 ou em um ket 1, e aí me retorna estado de superposição, né? Então, eu preciso de todos os termos aqui preenchidos por no caso aqui, né, valores de 1 ou menos 1. No caso, só esse termo menos 1. E aí, diferentemente das outras portas, essa quando atuada em um ket 0 ou ket 1, irá fazer com que ele vire um estado de superposição. É bem importante a gente lembrar disso sempre quando está utilizando essa porta de Hadamard, porque isso vai ter implicações muito importantes nos nossos estados. E essa porta possui uma notação H. Vocês estão percebendo que a gente atuando sempre uma matriz unitária, né? Porque a gente falou que essa classe de matriz é uma matriz unitária, né, pertencendo ao grupo SU2, e a gente representa isso por
o H. Mas há também de representar também essa porta como só H. E não deve se confundir com a notação de hamiltoniano, porque essa porta, na verdade, é uma porta de Hadamard e não hamiltoniano em si. Então é bem importante lembrar dessas observações. Bem, para essa parte do vídeo a gente vai estar demonstrando como que a gente vai utilizar essas portas em um circuito quântico. Para isso a gente vai estar utilizando o simulador de circuito quântico da IBM. E aqui vocês podem ver como é que ele tem um visual. Para isso, a gente tem aqui inicialmente aqui em cima as portas disponíveis para a gente utilizar. Aqui seria o nosso estado, certo? Que vocês vão ver como é que a gente vai estar atuando essas portas nesse estado. Aqui a probabilidade, que vai ser dado aqui. E aqui a nossa esfera de Bohr, denominada nesse termo aqui. Irei colocar a fase, né? Então aqui fica denominado o nosso ket 0 e a fase dele, ou seja, ele está numa fase 0, totalmente no eixo Z aqui. E aqui também a gente tem a corzinha do nosso estado, né? Dá para ver sem utilizar essa fase, dá para ver só pela cor dada para essa legenda qual que é a fase dele. Aqui também dá para ver a fase do nosso ket. Mas bem, como primeiro exemplo, vamos utilizar uma porta Z, né? Esse estado aqui, ele vai estar, como vocês estão vendo aqui embaixo, ele vai estar no ket 0. Então, se eu atuo uma porta Z, é de se esperar que não há nada, nenhuma mudança considerável feita nele. E a probabilidade seja de 100% no ket 0 e que não há nenhuma troca de fase. A gente pode ver perfeitamente isso aqui. Posso tirar, posso atuar uma porta Z aqui nesse ket 0 e não vai estar atuando, não vai ter diferença nenhuma. Mas bem, e se eu atuo uma porta Y? A gente já vê que eu já tenho uma troca, né? Meu estado inicial era ket 0, eu troco ele para o estado ket 1, probabilidade 100%, e há uma troca de fase, uma fase de π/2. Ele inverte, ele estava aqui em cima, ele trocou ele para baixo. Ou seja, essa é a rotação ao longo do eixo Y, e a gente vê que troca de ket 0 para o ket 1. Essa ação da nossa porta Y. Se eu atuar mais uma vez, a gente vê que troca novamente do estado 1 para o estado 0, com probabilidade 100%, e eu volto com a minha fase, né? Fiz a rotação, volto com a minha fase em relação ao eixo Z de 0. Ou seja, se eu atuo duas portas, é como se eu não estivesse atuando nenhuma, né? Eu volto para o meu estado inicial de ket 0, que está denominado aqui. Estado inicial, não tem nenhum operador atuando aqui, probabilidade de 100% no estado ket 0 e fase 0. Mas bem, aí vamos utilizar as nossas portas que a gente viu, que são um pouco curiosas, que é a nossa porta NOT. A gente viu se eu atuar ela, eu vou trocar o meu estado de ket 0 para o ket 1. Foi a primeira definição que a gente viu quando a gente visualizou as portas de Pauli. Só que olha que interessante, minha porta agora ela tem, né, uma fase 0, ela está totalmente aqui nesse estado aqui em relação ao eixo Z aqui, e a gente vê que nesse gráfico aqui está melhor demonstrado como é a fase dada por aqui, né? Mas eu também poderia ter visto pela legenda que ele está totalmente azul, então dá para ver que a fase é aqui. E ver que ele troca de estado totalmente com probabilidade 100%. Não há sobreposição. Além disso, né, eu vi que minha porta NOT ela tem o mesmo efeito que a minha porta X. Só que, olha só que interessante, por isso que foi bom a gente denominar e demonstrar anteriormente que grande parte dos circuitos, para não gerar confusões, a definição da porta X, no caso o X, né, que ele está denominando só as portas de Pauli como Y, X e Z. No caso aqui não há porta X, só a porta raiz de X, para evitar confusões com a porta NOT. E a gente vai ver que, na teoria, a gente viu que essa porta X ela tem a mesma ação que a porta NOT, mas vamos conferir isso também nesse simulador. Mas bem, primeiro, antes de conferir isso, a gente viu que a porta raiz de X ela gera um estado de superposição. E vamos ver se é verdade. Sim, a gente vê que ele gera um estado de superposição, um estado com 50% de probabilidade, né, no ket 0 e 50% de probabilidade no ket 1. E com uma diferença de fase em cada um desses nossos estados. E se eu atuo mais
um operador desse, mas uma porta raiz de x, o que vai acontecer? Bem, era de se esperar que fosse uma rotação em x. Vamos ver se é verdade. Sim. A gente está trocando um cat 0 para um cat 1 com a mudança de fase do 2π aqui relacionado ao eixo z. Né? Então, confirmou o que a gente viu anteriormente. Há uma troca de estado aqui, do cat 0 para o cat 1. Né? E com uma troca de fase. E olha só, o que a gente pode perceber? Que essa troca em 2π é exatamente a mesma troca que eu faço aqui, com uma diferença de fasezinha bem pequena, que não há efeitos mensuráveis. Ou seja, essa porta tem o mesmo efeito de duas portas SX gate. Então é bem interessante saber disso. E a última porta que a gente viu é a porta de Hadamard. Lembrando que esse H aqui não significa hamiltoniano, ele só é a porta de Hadamard. E se eu atuo ele aqui, a gente viu que gera um estado de superposição. E a gente vê que realmente atua em estado de superposição. Com a diferença de que quando a gente atua em estado, né, a gente viu que a porta raiz de x vai alterar com fase, e nesse caso aqui não há uma fase. Eles estão uma fase 0, né, e aqui também está uma fase 0. Ou seja, né, a gente consegue perceber que as nossas suposições teóricas a partir de matrizes unitárias estão bem de acordo com esse simulador da IBM. A gente pode ver que há uma compatibilidade teórica e, vamos dizer, né, uma compatibilidade experimental computacional bem interessante de ser visualizada. E deixaremos essa referência, né, futuramente para vocês estarem vendo no final da apresentação, estarem brincando um pouquinho com ela. Né, e que é bem interessante, que vão ser apresentadas algumas outras potes e vocês podem estar brincando aí para ver como é que funcionam as coisas. O poder de processamento quântico reside em estados de superposição emaranhados. Logo, portas multi-qubit são necessárias. Vimos até aqui portas de 1 qubit. Vamos analisar um caso de porta de 2 qubits. Vamos olhar para os estados de um sistema composto de dois sistemas quânticos de 2 níveis. Os estados gerais para esse sistema maior são dados pela combinação linear dos estados dados pelo produto tensorial de estados pertencentes aos espaços dos sistemas menores. Como mencionado, nos interessam principalmente os estados emaranhados do sistema. Estes fornecem resultados aleatórios de medição, mas mantêm uma correlação das medições dos resultados dos dois sistemas. Estes estados não podem ser escritos como o produto tensorial de um estado do primeiro sistema por um estado do segundo sistema. O estado seguinte pode ser reorganizado de modo que seja o produto tensorial de um estado de H1 por um estado de H2, logo ele não é um estado emaranhado. Como exemplo de um estado emaranhado, tomemos o seguinte. Veremos uma rotina para determinar esse estado posteriormente e veremos que ele faz parte de um conjunto especial de estados. Vamos, no entanto, mudar a notação para que se segue. Ao medirmos o estado do primeiro sistema, sabemos com 100% de certeza em qual estado está o segundo sistema após a medição, sem efetuar uma medida sobre o mesmo. Por exemplo, se medirmos o alto valor associado ao estado 0 do sistema 1, sabemos que o sistema 2 está no estado 1. E uma medição deste retornará com 100% de probabilidade o alto valor associado ao estado 1. Para este estado emaranhado, dizemos que os resultados são perfeitamente anticorrelacionados. Apresentado o sistema de 2 qubits, vamos dar um exemplo de porta para manipular suas componentes relativas. A porta Controlled Knot, ou simplesmente CNOT, recebe 2 qubits, o qubit de controle, rotulado por C, e o qubit de destino, rotulado por T. A porta atua condicionalmente. Se o qubit de controle estiver no estado 0, então o qubit de destino permanece inalterado, além do de controle, que também permanece inalterado. Operacionalmente, estamos atuando com o operador identidade sobre os dois estados em seus respectivos espaços. Se o qubit de controle estiver no estado 1, então o qubit de destino é negado por uma porta NOT de 1 qubit, ao passo que o qubit de controle se mantém novamente inalterado. Operacionalmente, estamos atuando a identidade sobre o qubit de controle e uma porta de 1 qubit NOT no qubit de destino. Na base desacoplada, a porta CNOT é dada pela seguinte matriz.
Utilizamos a porta CNOT para gerar estados emaranhados. Para isso, a porta é combinada com a porta Hadamard de 1 qubit. A porta recebe 2 qubits compondo o estado produto Psi. Em seguida, a porta Hadamard é aplicado o estado pertencente ao espaço de controle, gerando o estado Psi2, que é o estado produto do estado de controle em superposição, e o estado de destino. O estado Psi2, portanto, não é um estado emaranhado. Para isso, ao estado Psi2 é aplicado o operador da porta CNOT, que gera um estado Psi3 e que, por sua vez, é um estado emaranhado. Vamos a uma aplicação dessa rotina. Para dois sistemas de dois níveis interagentes, vimos que os estados do sistema podem ser escritos como combinações lineares dos elementos da base acoplada e da base desacoplada, a qual chamamos nesse contexto de base computacional. Vamos construir outra base que será útil nos algoritmos de processamento de informação quântica, a chamada base de Bell. Para gerar os estados de Bell, aplicamos a rotina descrita anteriormente e geramos estados emaranhados a partir dos elementos da base computacional. Seja o estado Psi1 definido como o seguinte. Em termos de operadores, esta é a expressão da rotina apresentada. A porta Hadamard é aplicada ao qubit de controle e o de destino é mantido, ou a ele é aplicada a identidade. Como os operadores são lineares, podemos distribuir o operador da porta CNOT. Poderíamos utilizar a representação matricial uma vez que sabemos que é a matriz de CNOT, ou simplesmente utilizar a sua definição conceitual. O estado resultante é um dos estados de Bell. No caso geral, temos a seguinte definição, onde I e J assumem valor 0 ou 1. Como temos 4 combinações, podemos extrair 4 estados de Bell a partir da base computacional. Portanto, essa combinação de porta Hadamard de 1 qubit e da porta CNOT de 2 qubits nos permite fazer uma ponte entre os estados da base computacional e os estados da base de Bell. Para determinar em qual estado de Bell o sistema está, realizamos a operação acima e em seguida medimos os qubits únicos. Os 4 resultados possíveis 00, 01, 10 e 11, então, correspondem aos 4 estados de Bell e isso é chamado medição do estado de Bell. Vamos agora ver como utilizar o simulador do IBM para aplicar a rotina estudada. Por definição, iniciamos o sistema no estado 00. Quero mostrar, no entanto, a rotina para o estado 11. Como vimos, a porta NOT de 1 qubit possibilita alternar entre os estados. Portanto, podemos aplicar um operador NOT no qubit de controle e outro no qubit de destino. Agora temos como estado inicial o estado 11. Aplicamos, então, a porta Hadamard no qubit de controle. Como vemos, o primeiro estado está em superposição, ao passo que o segundo ainda é um estado puro. Aplicando a porta CNOT ao estado resultante, obtemos o estado de Bell, como sugere o gráfico de probabilidade de medição do sistema. Para a medição do estado de Bell, podemos fazer o processo inverso proposto anteriormente. Aplicamos primeiro a porta CNOT ao estado de Bell. Vemos que o primeiro estado agora está em superposição e o segundo é um estado puro. Aplicamos, por fim, a porta Hadamard ao primeiro estado e obtemos o estado final como sendo o estado 11, que é o estado com o qual iniciamos anteriormente. Essa combinação é possível por 2 motivos. Primeiramente, as transformações são unitárias, logo o operador aplicado ao seu conjugado hermitiano retorna a identidade. Além disso, ambos os operadores Hadamard e CNOT são operadores hermitianos, ou seja, são iguais aos seus conjugados hermitianos. Com isso, ao aplicarmos o operador CNOT ao estado de Bell, temos a sequência de composição Hadamard-identidade Hadamard. Aplicando a identidade ao Hadamard, ficamos com o Hadamard aplicado a Hadamard, que também é identidade, e portanto deve retornar ao estado do qual partimos. Então, pessoal, após isso tudo, então, a gente gostaria de concluir o nosso trabalho. E para fazer isso, a gente gostaria de falar que a gente apresentou aqui, algumas portas quânticas e mostrou ali como que é o funcionamento de alguns tipos de portas e montou alguns circuitos simples. E a gente mostrou lá no simulador da IBM como esses circuitos podem funcionar e algumas aplicações para isso. Mas é importante dizer que, assim como lá na computação clássica, se a gente quisesse resultados mais complexos, circuitos mais complexos, a gente podia fazer uma combinação de portas lógicas, aqui é análogo. Existem várias outras portas quânticas. A nossa ideia aqui foi trazer alguns tipos para a gente ver como é o funcionamento delas.
Então, se vocês, por exemplo, quiserem brincar um pouco e ir lá no simulador e testarem várias portas, a gente consegue colocar vários estados de entrada, então a gente consegue fazer coisas muito mais complexas. E essa que é a ideia da computação quântica, fazer operações mais complexas utilizando vários outros tipos de portas, e não só as que a gente mostrou aqui. Então, a computação quântica, de forma geral, é um campo extremamente amplo e tem várias possibilidades de aplicação. Então, além dessas aplicações que a gente mostrou, como a geração de estados emaranhados, a rotação dos estados, a gente pode aplicar isso para situações concretas como a gente mostrou, de aumentar o processamento disponível hoje em dia, até mesmo fazer cálculos de mecânica quântica, como o Feynman propõe no artigo dele. E um grande problema é a implementação disso, né? Como é que a gente implementa essas portas quânticas sem ter essa perda de coerência que é necessária, que a gente citou que as matrizes unitárias proporcionam, como que a gente faz isso na prática? Que a gente sabe que isso não é uma coisa fácil de se fazer. E, além disso, o problema que a gente citou rapidamente sobre a extração das informações que tem ali, porque apesar dos qubits armazenarem muita informação, a gente sabe que fazendo medidas, a gente perde a informação que aquele qubit estava guardando por causa do colapso da função de onda. Então, esse aqui é um outro ponto importante. Como que a gente faz essa implementação? E nesse ponto é importante a gente falar que isso é uma área de pesquisa muito ativa. Então, não tem como a gente abordar tudo isso. A ideia do nosso trabalho foi apresentar um ramo, que é o processamento dos qubits, o processamento das informações utilizando as portas quânticas. Então, tem muito interesse, tanto econômico quanto científico, por trás das portas quânticas, e é uma área que tem muita gente pesquisando hoje em dia. A gente gostaria também aqui de mostrar, né, deixar aqui para vocês as referências que nós usamos no trabalho. O livro do McIntyre, né, que a gente já utiliza, tem lá uma seção sobre as portas quânticas. Esse livro lá de Oxford, que é uma introdução à computação quântica, ele é muito interessante também, ele traz alguns conceitos mais específicos da computação quântica e tem lá sessões mais introdutórias sobre portas quânticas, que também é bem interessante, a gente retirou algumas coisas de lá. O artigo do Feynman, que é um artigo até de fácil leitura, quem se interessar pode procurar, ele é bem fácil de encontrar também. Aqui é só algumas imagens lá daqueles circuitos com transistores. E por fim, aqui o simulador do IBM. Esse aqui, quem quiser procurar e testar algumas coisas, é bem interessante. A gente consegue brincar bastante com os estados lá, colocar vários estados de entrada e ver o que acontece na saída. Então, vale bastante a pena mexer com ele também. Então, a gente agradece a atenção aí de todo mundo. Muito obrigado.